Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast sobre saúde mental contra o estigma. A gente costuma ver a psicologia de um ponto de vista bastante individual, né? Uma ciência que atua para ajudar com transtornos muito particulares de cada um, né? A imagem até que a gente tem do trabalho clínico da psicologia é aquela, acho que foi construída pelos filmes, né? Naquela coisa de terapia, né? Um paciente e um terapeuta. No máximo, uma coisa que é uma terapia de casal ou de um núcleo familiar, né? Porém, existe uma área menos conhecida chamada psicologia social, que coloca, né, de uma forma, dá uma ênfase maior, né, no indivíduo dentro de um grupo social, né, numa sociedade, né. E nada melhor que alguém para falar sobre isso no momento em que nós, né, como um grupo de humanos, está passando como coletivo, né, em conjunto por essa situação excepcional que é a pandemia de Covid-19, né. Então, para falar com a gente sobre esse assunto, até para esclarecer se essa síntese que eu fiz está correta ou se a gente pode descartar ela completamente porque está errada, a gente chamou aqui a Elisa Zanerato Rosa, que é professora e pesquisadora do campo da psicologia social, colaboradora do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, que faz um ótimo trabalho de divulgação da psicologia, e ela já foi inclusive presidenta, né, do CRP. Muito obrigado por ter topado o nosso convite, Elisa. Oi, Luiz. A gente que agradece a possibilidade de estar aqui conversando com você e assim com tantas pessoas, né? Com tanta gente aí da população desse país por meio desse canal. Legal. Elisa, então para começar, né, uma pergunta muito básica, o que é essa tal psicologia social? Porque eu acho que é um conceito muito pouco conhecido mesmo para quem se interessa por esse assunto. A psicologia social, ela é uma área da psicologia que estuda, investiga, atua em relação a fenômenos sociais, a fenômenos coletivos. A gente pode dar alguns exemplos. A questão da violência, a desigualdade social, o trabalho, as políticas públicas. Quando a gente fala desses fenômenos, a gente está falando de processos sociais, de processos coletivos. E aí vem uma pergunta que é assim, mas a psicologia estuda isso? Isso não é no campo de ciências, que são aí ciências sociais, né? E é importante a gente colocar que todos esses fenômenos, eles são fenômenos que têm uma dimensão social, uma dimensão econômica, que é constituído por muitas dimensões. Mas tem também uma dimensão que constitui esses fenômenos, que é a dimensão subjetiva. E, portanto, a psicologia social é um campo da psicologia que se volta a essa dimensão subjetiva dos fenômenos sociais. Existem muitos jeitos de definir o que é o objeto ou o campo aí de trabalho da psicologia social. De alguma maneira, quando a gente fala da psicologia social, a gente está sempre falando da relação indivíduo-sociedade. Mas eu gosto desta formulação, que é a formulação que diz assim: nós trabalhamos com a dimensão subjetiva de fenômenos sociais ou coletivos. Então, por exemplo, para a gente entender o que é essa dimensão subjetiva, se a gente pegar um fenômeno social, um fenômeno coletivo, a desigualdade social. A desigualdade social muitas vezes é lida pela dimensão econômica, que explica a desigualdade ou que define a desigualdade. Mas a desigualdade social, ela é também constituída por sentidos, por significados, por afetos, por explicações, por modos de pensar que constituem esse fenômeno da desigualdade na nossa sociedade. Então, para além da singularidade de como cada sujeito vive a questão da desigualdade social, existem explicações sobre a desigualdade que circulam na nossa sociedade. Né? Por exemplo, que a desigualdade resulta de competências individuais, que é a questão do mérito que explica a posição que cada um assume, o que cada um está na sociedade, ou a compreensão de que as sociedades são sempre desiguais. Quando a gente fala disso, a gente está falando de significações sobre a desigualdade que constituem, compõem o fenômeno da desigualdade. Né? Essas explicações, esses aspectos, esses modos de compreender, de dar sentido à desigualdade, é uma dimensão subjetiva que constitui, nos ajuda a entender o fenômeno social da desigualdade social. E essa dimensão subjetiva é trabalhada, investigada, enfim, pela psicologia social. E aí, num caso como o que a gente está vivendo agora, né? A gente já teve outras pandemias, então, digamos, vocês imaginam que tenham ali algum material histórico, né, que possa ser usado para trabalhar. Mas, ainda assim, é uma coisa tão
excepcional, né? Não é como essa coisa, digamos, da desigualdade, pelo menos no Brasil, é um aspecto permanente da nossa sociedade, né? Agora, uma pandemia aconteceu já, tivemos outros casos, mas talvez com essa magnitude e no momento em que essa área já está desenvolvida, né? Imagino que seja quase inédito, né? Como que a área tem trabalhado, né, em relação a pensar o impacto da pandemia sobre as sociedades? Então, acho que, de fato, a pandemia em si é um acontecimento, num certo sentido, novo. A gente viveu outras pandemias na história, outras pandemias no Brasil, mas é preciso a gente reconhecer que a pandemia ela vai se concretizando, ela vai acontecendo, ela vai se realizando, ela vai ganhando contornos e características que têm relação com modos históricos da sociedade brasileira se organizar e com fenômenos históricos que nos acompanham. A pandemia não é a mesma pandemia em todos os lugares do mundo. A pandemia tem contornos específicos que falam certamente de diferentes políticas que são empreendidas em cada país, de diferenças culturais, de modos de relação com a questão da saúde, ou mesmo com a questão das políticas públicas, com a garantia de direitos, com modos de vida em cada sociedade. Então, sim, a pandemia traz muita coisa nova, muitos desafios para a gente pensar enquanto psicologia social, mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem pensado nesse contexto de pandemia é que os desafios que a gente enfrenta na pandemia no Brasil atualizam questões que a gente já enfrenta há bastante tempo. Nos nossos modos de relação, na própria concepção sobre quem merece viver, quem merece morrer, ou não necessariamente quem merece morrer, mas a gente vive na sociedade brasileira, num certo sentido, uma naturalização de algumas mortes. A gente convive com a morte há muito tempo, a gente convive com um sentido em relação a vidas que importam ou vidas que não importam, a gente se mobiliza de formas diferentes em relação a vidas que perdemos, e isso certamente se atualiza na pandemia e nos dá elementos para pensar como é que, no Brasil, nós estamos vivendo a pandemia como um fenômeno social, né? Seria interessante a gente pensar qual é a dimensão subjetiva da pandemia. E essa dimensão subjetiva, certamente, para além de questões específicas da pandemia, carrega elementos históricos que constituem a nossa cultura, a nossa sociedade, os nossos modos de relação, a nossa relação com a ideia de saúde, com a noção de direito, com a defesa da vida, enfim, além de vários outros elementos. O que você percebe, né, diante disso, assim, que seria uma característica particularmente do Brasil, assim, né? Eu sei que é um assunto muito novo, né? Vocês estão estudando isso agora, mas existe algo, justamente pelo que você falou, né? Dessa carga que a gente já tem histórica e cultural e que você percebe que é um modo, nessa dimensão subjetiva, aparece na sociedade brasileira e que é um pouco diferente de outros países que talvez a gente possa usar como exemplo para comparar? Então, Luiz, acho que tem talvez muitos elementos. Eu queria destacar aqui um em especial, que acho que é muito forte e muito importante. Nós somos um país fundado na violência, fundado no genocídio. Do genocídio, na história do nosso país, nós somos fundados como um Estado-nação no extermínio de uma parcela da população. No caso, os povos originários que aqui viviam, a população negra, né, que veio escravizada, e no processo colonizador muito marcado por formas de violência. Isso nos acompanha na nossa história, e nos acompanha, num certo sentido, a partir de um processo em que, ao mesmo tempo que a gente tem resistências a isso, que a gente vive indignações, né, não podemos dizer que o povo brasileiro viveu isso sem resistir e sem se indignar. Mas, ao mesmo tempo, a gente viveu um processo colonizador que nos caracterizou como povo cordial, né? Muitos estudos ao longo da história foram debatendo isso, a questão da cordialidade do povo brasileiro, né? E de como isso resulta de um determinado modo aí de constituição da nação ao longo da nossa história. Claro que a gente tem aí, né, desde o processo de colonização, uma série de mudanças na sociedade brasileira, mas, num certo sentido, essa sociedade
marcada pelo extermínio de uma parcela da população que se atualiza todos os dias de diferentes maneiras. Se atualiza, por exemplo, nos números de jovens negros que são assassinados no Brasil a cada ano. Se atualiza com o modo como nós naturalizamos quem vai ser encarcerado no nosso país, né? A partir de determinados critérios, de determinados contornos aí do campo da criminologia, que faz a gente ter, por exemplo, uma população encarcerada majoritariamente de pessoas pobres e negras. Então, a gente tem aí no nosso processo, eu diria, uma certa naturalização em torno do não reconhecimento do valor de todas as vidas. Né? As vidas não valem igual na nossa sociedade. E, num certo sentido, com isso, a gente naturaliza um conjunto de mortes, um conjunto de violências que se expressa na nossa sociedade. Acho que isso tem muita relação com uma dimensão que está aí presente na pandemia e que, nesse momento que a gente, nessa semana, né, assistimos aí o alcance do número de 100 mil mortes no Brasil, muitos vão debatendo. Como assim 100 mil mortes e nós seguimos a vida? Como assim 100 mil mortes e é legítimo que o Estado brasileiro diga é preciso tocar em frente? E isso certamente fala de uma dimensão da nossa história, de como nós convivemos com a naturalização da morte ou da violação de direitos que recai sobre uma parcela da população. E isto também se atualiza na pandemia do Covid, porque o que todas as pesquisas estão mostrando é que a população brasileira não é atingida de forma igualitária. Embora se diga a pandemia é democrática, o que a gente tem visto é que não, é que os índices de contaminação são diferentes em diferentes parcelas da sociedade, consideradas suas condições de vida, a classe social, enfim, e que as consequências da contaminação também são diferentes. Não só a partir de marcadores de classe social, como a partir de marcadores de raça, né? Assim como a gente pode pensar os efeitos em relação aos recortes de gênero, como homens e mulheres são atingidos pela pandemia de formas distintas. Então, esse é um elemento que eu gostaria de destacar para a gente entender esse fenômeno e como ele é vivenciado na nossa sociedade, que certamente olhar para essa dimensão subjetiva que constitui, de alguma maneira, a nossa cultura, a nossa história como povo brasileiro, nos ajuda a compreender o modo como também passamos por esse momento da história. Sim, eu acho que esse exemplo que você deu é perfeito para a gente esmiuçar um pouco mais, porque justamente ele fala um pouco da construção da nossa sociedade, né? E eu queria que você reforçasse um ponto, porque quando a gente fala, é uma coisa muito explorada, né? A gente ter a violência como uma coisa muito familiar, né? Como você falou, desde a nossa fundação. Não é algo estranho, né? Porém, eu acho que quando a gente fala isso, a maioria das pessoas tende a se colocar com um certo distanciamento, como se isso não interferisse, né? Na construção dela como indivíduo, né? Então, imagina, uma fundação de portugueses que vieram, exterminaram indígenas. Eu jamais faria isso, eu acho isso errado. E não ver aquilo como algo que influenciou a construção da sociedade como um todo e, né, consequentemente, dos indivíduos que fazem parte dela. Como que essa coisa que aconteceu, né, na fundação do país pode ser... Como que a gente pode explicar, né, que ela interfira na nossa sociedade até hoje e em como a gente reage a coisas que estão acontecendo agora, né, centenas de anos depois? Então, Isa, acho que uma explicação possível é que ela não esses acontecimentos não são acontecimentos que são da fundação do nosso país, em relação aos quais a gente pôde se reencontrar, em relação aos quais a gente pôde fazer uma crítica, em relação aos quais a gente pôde superar. Em verdade, esse processo ele tem uma continuidade na nossa história, não da mesma maneira. Então, o extermínio dos povos indígenas no Brasil é algo que segue o curso da nossa história, que segue até hoje, né, o curso da nossa história. A lógica do trabalho escravo, né, é algo que não abandona a nossa história, que nós não superamos completamente. Está aí de muitas maneiras expressas em diferentes formas, relações de trabalho, enfim. O racismo é uma questão fundante da nossa sociedade, não superada, não ficou lá atrás na colonização. Nós estamos atualizando isso em muitas formas de relação, em muitas formas de
organização do trabalho, em muitas formas de organização das nossas instituições. Então, é uma história, na verdade, que tem uma continuidade, sobretudo, porque nós não tivemos políticas de reparação. Isso é uma coisa importante da gente compreender, né? Mais ou menos como como a Comissão da Verdade, coisas assim Isso, que por ficam um pouco exemplo. Sim, inacabadas. por exemplo, né? Direito à memória, direito à verdade, direito à justiça e reparação é algo que não acompanhou a nossa história, nem em relação ao extermínio que fizemos de muitas populações indígenas que viviam no Brasil, nem em relação aos mortos da ditadura militar, por exemplo, né? Então, isso nos acompanha de modo que, é claro, nós temos singularidades, cada sujeito carrega a sua singularidade e nós temos a possibilidade do pensamento crítico, da resistência, enfim. Mas o racismo é um componente da nossa sociedade, é um elemento de dimensão subjetiva que constitui a todos nós como sujeitos. De alguma maneira, a questão das relações raciais no Brasil está cravada em nós. Ela não está só no rapaz que vira para o entregador e diz: você tem inveja da cor da minha pele. Né? Aquilo é a expressão explícita do racismo, mas a gente deve pensar como o racismo também nos marca a nossa subjetividade. E assim como o racismo, a naturalização da violência, a naturalização das violências de gênero, a própria naturalização da desigualdade social. Como nós naturalizamos no Brasil a condição de que algumas pessoas possam viver na rua e de que algumas pessoas possam viver e morrer na rua. Nós convivemos com a desigualdade e, num certo sentido, naturalizamos essa condição cada vez que nós passamos pela calçada, identificamos ali pessoas vivendo naquela situação de total destituição de direitos ou de dignidade, podemos nos incomodar, podemos sofrer, mas, num certo sentido, isso faz parte da nossa realidade. Então, estou colocando isso para a gente entender como processos que a gente vivencia na pandemia são processos que estão presentes na nossa sociedade, não porque eles fizeram parte da nossa história há 500 anos, mas porque eles estão presentes no cotidiano, eles continuam se atualizando até hoje na nossa sociedade. E marcam, portanto, a nossa subjetividade, no que pese as singularidades e as diferenças. O meu racismo, ele pode não se expressar do mesmo modo como do rapaz que diz: você tem inveja da cor da minha pele. Mas certamente, né, com toda a crítica que eu busco fazer, com toda a superação que eu busco enfrentar, a questão das relações raciais no Brasil me constituiu como sujeito. Está presente, porque afinal de contas, quando eu ligo a TV, onde estão os brancos e onde estão os negros? Na minha sala de aula, quantos negros existiam ao longo da minha história? Na universidade, quantos negros eu vi se formando em psicologia junto comigo? E como isso me constitui a minha subjetividade, constitui a subjetividade do povo brasileiro, de um modo geral. Então, acho que é importante a gente entender que não são fenômenos que ficaram para trás, são fenômenos que nos acompanham, que nós não superamos como sociedade brasileira. Agora, aproveitando um pouquinho o pezinho que eu imagino que a psicologia social tenha... Um pezinho não, né? Acho que é um grande passo que ela deve tocar muito a ciência política também, né? Você diria assim, que uma das coisas mais prejudiciais de essa naturalização da violência e nessa diferença de poder, né? O poder muito, muito acentuado assim, né, na nossa sociedade. Você diria assim que uma das coisas mais prejudiciais seria essa apatia que talvez faça a gente não se movimentar, né? Meio como você falou, e todo mundo reconhece isso, né? A gente fica indignado ali, mas é quase uma coisa pro forma, né? Isso nunca resulta em nada de fato, né? Na realidade, né? Queria que você comentasse um pouco isso, né? A influência disso para a permanência das coisas, né? Para a não alteração desse status, né? Então, Luiz, sabe, embora muitas vezes a gente olhe essa realidade brasileira e diga do brasileiro como um povo apático, é preciso a gente reconhecer que não é só isso. Acho que há, sim, uma naturalização dessa realidade, dessas desigualdades, que produz isso que a gente reconhece como uma apatia, né? Uma aceitação, uma submissão, que certamente acompanha a nossa história e que houve um conjunto de mecanismos que nos ajudaram a produzir isso ao longo da história, né? Mas penso que
não é correto a gente dizer que a apatia simplesmente nos caracteriza, porque ou a aceitação, ou a submissão, porque acho que na nossa história a gente conviveu o tempo inteiro com a contradição, com forças que nos levaram à apatia e à aceitação, as quais conviveram com outras forças que foram forças de resistência. A gente está aqui falando, né, da questão racial, que eu acho que é uma questão tão importante hoje aí nesse debate, e é preciso a gente reconhecer o que foram os quilombos na nossa história, o que foram os processos de aquilombamento na nossa história. A gente estava dizendo aqui da ditadura militar, né, tangenciamos aí a questão da ditadura militar quando falamos do direito à memória, à verdade, enfim, e o período de ditadura militar foi um período de muita repressão e foi concomitantemente um período de muita mobilização, de gestão de movimentos sociais no Brasil. E isso certamente se atualiza na pandemia. Ao mesmo tempo que a gente tem uma disputa, acho que é isso que eu queria dizer, há uma disputa de perspectivas e de projetos no Brasil. Há uma perspectiva a serviço da manutenção e há uma perspectiva também a serviço da transformação. E a gente tem diferentes momentos da história, diferentes forças de cada um desses campos, de cada uma dessas perspectivas, de cada uma dessas possibilidades. Então, acho que estou dizendo isso para dizer assim, o povo brasileiro não é só o povo passivo que sofre esses efeitos, ele é também um povo que luta. Claro que essa luta é um povo que resiste. Claro que essa luta tem, sim, especificidades ao longo da nossa cultura, da nossa história, que é diferente da luta de outros povos, inclusive da América Latina. Né? Há especificidades. O modo como nós configuramos, né, as relações de aceitação, o próprio mito da democracia racial, a nossa relação com a questão das festas, da alegria, enfim, né? Acho que tem especificidades aí na cultura brasileira que marcam isso. Mas acho que é isso, a gente tem uma disputa ao longo da história entre movimentos que marcam uma subjetividade resignada, né? Mas não é só isso, a gente tem também subjetividades em ebulição, em indignação, em transformação. E isso está presente lá nos 100 mil mortos. A gente tem uma perspectiva que diz assim, toca a vida, mas afinal de contas as pessoas também morrem de outras coisas. Mas faz parte da vida, né? Vamos adiante, mas a gente tem ao mesmo tempo uma campanha no dia que bate os 100 mil mortos, né? Que é para dizer assim, são 100 mil mortos, nós temos que nos indignar. Então, essa contradição, ela está presente na nossa história e, num certo sentido, Luiz, acho que ela fala também de uma polarização que nós vivemos hoje no Brasil e que é outra dimensão importante da pandemia. Né? Há uma polarização, há uma disputa de sentidos também em torno da pandemia, que nos acompanha desde o início dela, não é só agora nos 100 mil mortos. Né? E essa disputa, essa polarização, certamente fala dessa contradição que está presente na história da nossa sociedade, que acho que é algo interessante da gente pensar e conversar também. Né? Que sociedade é essa, que disputa é essa que está marcando a sociedade nesse momento? Essa disputa está muito presente nas nossas relações cotidianas, muitas vezes traduzida como uma disputa político-partidária, mas ela não é uma disputa político-partidária. Ela é uma disputa desses projetos de mundo e desses sentidos de resignação e manutenção dessa sociedade, ou de resistência e de busca por igualdade e justiça, enfim, que nos acompanha ao longo da história. Essa disputa, né, que você colocou, de projeto de mundo e de narrativas, né, que no caso da pandemia é mais claro para a gente ver, assim, né, porque a narrativa vai se construindo e a gente acompanha ela muito de perto, né, ela leva em conta esse tipo de, aí é uma curiosidade muito pessoal e uma especulação talvez, né, mas essa disputa leva em conta conscientemente assim, a forma como a sociedade brasileira ou como todo mundo é um agente ali da mesma sociedade, e isso vai acontecendo naturalmente, né? Tipo, existe um plano
eles sabem, né? Esses polos que ficam nessa disputa, sabem como a gente funciona, né? Existe algo assim ou não? Eles vão agindo e como todo mundo está no mesmo barco, todo mundo é brasileiro, faz parte dessa história, vão atuando e a coisa vai acontecendo dessa forma. Acho que tem uma coisa importante, Luiz, nisso que você coloca, é que assim, nós não temos plena consciência de tudo aquilo que nos constitui como sujeito. Nós não temos plena consciência de tudo aquilo, dos sentidos, dos significados, dos modos de pensar, das concepções que cotidianamente nos orientam e orientam nossas ações. Existe uma certa dose de alienação, acho que tem um tema aí, né? Alienação no sentido mesmo da gente reproduzir algo sem se dar conta de que estamos reproduzindo algo, né? De como existem ideologias, de como existem concepções que nos orientam e que muitas vezes nós nem nos damos conta de que nos orientam. Isso, no certo sentido, faz parte da vida em sociedade. Nós não conseguimos o tempo todo parar para pensar criticamente sobre tudo. Nós não conseguimos o tempo todo colocar em análise as nossas ações. Existem muitas dimensões da nossa ação no mundo que a gente vai lá, a gente atua, enfim, sem a possibilidade de pensar criticamente sobre elas. Então, nesse sentido, sim, existem muitas concepções que são concepções dominantes, que são concepções que estão presentes na nossa vida, porque estão presentes na nossa história, porque estão presentes no nosso processo educacional, porque estão presentes em conteúdos midiáticos, e que nós estamos reproduzindo isso muitas vezes sem saber, né? Assim como existe a possibilidade da crítica em relação a isso. Existem processos que favorecem a possibilidade da crítica, né? A educação, e a educação não como escolarização, a educação como essa possibilidade de construção do pensamento crítico sobre a nossa história, a nossa sociedade, enfim, é um elemento importante para esse processo, né? A própria organização de movimentos sociais, coletivos, acho que grande parte da possibilidade de fazer essa crítica não se dá só por um processo que se produz nos bancos escolares, mas pela nossa possibilidade de, em coletivo, na vida coletiva, nos nossos espaços grupais de participação, enfim, poder colocar em análise as nossas relações, o próprio mundo do trabalho, né? A gente pode realizar o trabalho simplesmente reproduzindo as nossas atividades, ou a gente pode, como trabalhadores, colocar em análise que relações são essas, né? Que modelo de trabalho é esse a que eu estou submetido? Esse é um tema importante, por exemplo, para a gente pensar nesse momento de pandemia. O trabalho está se reconfigurando, o trabalho já vinha se reconfigurando, né? E ele ganha força nessa reconfiguração em termos de precarização das condições de trabalho. E os trabalhadores, eles têm, às vezes mais, às vezes menos possibilidades de pensar sobre isso. O que significa eu ser uma trabalhadora que estou aqui tendo que conciliar o meu trabalho do âmbito privado, né, o meu contrato de trabalho, com as minhas responsabilidades na vida doméstica, o que isso implica enquanto condição para a classe trabalhadora, para nós como conjunto de trabalhadores, a que interesses isso responde do ponto de vista das necessidades do mercado, né, das necessidades dos empregadores, enfim, e como é que nós vamos lidar com isso, enfrentar isso. Existem momentos que a gente tem e condições que nos permitem fazer essas reflexões. Outras vezes, nós vamos apenas reproduzindo o nosso cotidiano e vamos, num certo sentido, atualizando esses mecanismos, né, de dominação, de opressão, enfim, sem nos darmos conta disso. Então, acho que certamente nós não conseguimos ter esse pensamento crítico o tempo todo, mas ele é uma possibilidade, e uma possibilidade que como humanos nos interessa, né? Porque a nossa humanidade está justamente na possibilidade de não apenas reproduzirmos um cotidiano como máquina, mas de podermos produzir reflexão e, com isso, produzir transformação nas nossas vidas. Isso é o sentido humano da nossa existência, né? Nós não sermos máquinas reprodutoras, mas sermos sujeitos inventivos, transformadores, enfim. E isso depende da nossa capacidade de pensar, de refletir, de atuar criticamente no mundo.
Já meio que caminhando para o nosso final, a pergunta que eu tinha é um pouco justamente, tem a ver com o que eu falei lá naquele início, né? A ideia que a gente tem da psicologia é uma coisa muito que trata o indivíduo, né? Uma terapia, alguma coisa nesse sentido. No caso da psicologia social, né? Como é que se dá a atuação dela? É mais próxima das ciências humanas, como as ciências sociais, né? É mais uma produção de conhecimento, né? Onde que ela atua de fato, talvez até via CRP, né? O que se faz para tentar atuar de alguma forma para mexer essa coisa, né, tão estrutural nossa? Acho que nós atuamos, Luiz, nessa perspectiva da psicologia social. A psicologia social é uma área de conhecimento, né? E como atuação, acho que nós atuamos a partir dessa perspectiva de olhar o fenômeno coletivo, de olhar o processo institucional, quando nós estamos atuando em muitas áreas como psicólogas. É preciso dizer que a psicologia clínica, da clínica individual, é um campo de atuação da psicologia, como você disse, e nós temos uma inserção hoje muito ampla na sociedade brasileira, desde a nossa presença em diferentes instituições e campos das políticas públicas. Então, nós atuamos como psicólogas no Sistema Único de Saúde, não nas políticas e programas de enfrentamento à DST-AIDS, nas políticas de saúde mental, com agentes comunitários de saúde. Nós atuamos no campo da assistência social, em programas de combate ao trabalho infantil, em instituições da assistência, como centros de referência de assistência social. Nós atuamos na área de educação, amplamente, desde escolas até em serviços socioeducativos, em medidas socioeducativas que trabalham com adolescentes que cometem ato infracional, né, pensando aí essa questão da infância, da juventude, enfim. E, para além disso, nós temos também uma atuação na área de emergência e desastres, né? Esse é um campo onde nós fazemos parceria, por exemplo, com o campo da defesa civil e com outros tantos campos. Nós temos hoje psicólogas que estão à frente aí de instituições da saúde, de referência como a Fiocruz, pensando os efeitos psicossociais da pandemia e dando diretrizes para o trabalho a partir dos efeitos psicossociais da pandemia, nessa perspectiva de como é que a psicologia tem uma contribuição para o fenômeno de situações de emergência, de catástrofe, de crise, de desastre, como é uma situação da pandemia. Então, de alguma maneira, nós estamos trabalhando na psicologia social quando nós estamos em todos esses campos atentos a esses processos grupais, coletivos, sociais, institucionais. E penso que nesse momento a gente tem ainda uma inserção que vai aí ganhando força, ganhando potência, que é a nossa presença como psicólogas em territórios marcados pela vulnerabilidade, pela igualdade, que vem constituindo redes de solidariedade, formas de organização coletiva, e que a psicologia está presente ali nesses modos de organização comunitária, nos movimentos sociais, para contribuir com processos de organização coletiva, de organização comunitária, de enfrentamento coletivo e comunitário. Então, tudo isso constitui possibilidades de atuação da psicologia social, ou de uma psicologia que, sendo a psicologia da educação, da saúde, da assistência, enfim, é uma psicologia que busca a referência da psicologia social para atuar nesses vários âmbitos, desde os serviços das políticas públicas até os movimentos sociais e as organizações comunitárias de redes de solidariedade que têm se constituído em vários territórios e que a psicologia está lá contribuindo. Contribui como? Por exemplo, para pensar como é que a gente organiza processo grupal em rede, né? Para reconhecer especificidades do modo como a pandemia está naquele território e, portanto, como é que a gente ajuda a população a produzir adesão a medidas de cuidado. Muitas vezes, quando a gente fala, só para encerrar nessa discussão, a gente tem orientações de adesão a medidas de cuidado que consideram um sujeito universal. Fique isolado, lave as mãos, e a gente chega ali numa realidade de um território que não dá para ficar isolado, porque a vida se produz de outro jeito, porque moram 10 pessoas numa casa, que não dá para lavar as mãos porque não tem acesso à água. Então tem uma questão que é como a gente produz adesão dessa população às medidas de cuidado e prevenção à pandemia. Quando a gente fala isso, a gente está falando da dimensão subjetiva. E, de novo, a psicologia social tem aí uma contribuição importante. Então, acho que é desse modo que a gente está na sociedade, compreendendo que a gente tem aí uma relevância no enfrentamento da situação de pandemia. Não tenho nenhuma dúvida disso, né? Que não a gente como psicólogas, mas que a questão da dimensão subjetiva é uma questão muito importante para a gente entender e enfrentar a pandemia
da Covid-19. E como área produtora de conhecimento, Elisa, a participação da psicologia social, principalmente na elaboração de políticas públicas, é uma área assim que normalmente é acionada para para fornecer esse conhecimento, ou você acha que ainda é muito incipiente? Precisa realmente assim a área se esforçar para ir lá e se colocar e colocar o seu ponto na elaboração desse tipo de coisa? Porque eu tenho a impressão, pode ser errada, né? Mas que sempre em políticas públicas as pessoas querem ser muito técnicas, assim, no sentido de sei lá, querer a contribuição de uma área, das áreas que tem algo muito concreto, digamos, né? Uma coisa das exatas, alguma coisa assim. Geralmente a psicologia é convidada a participar disso, ou vocês precisam mais se colocar porque ainda é muito incipiente? Então, acho que, de fato, há na nossa sociedade uma disputa também entre saberes, em termos de quais são os saberes fundamentais, essenciais, enfim. E muitas vezes a gente negligencia a importância desse campo de saber, que é o que fala da dimensão subjetiva, certo? Mesmo quando a gente fala assim, né, como é que a gente pensa políticas de saúde para o enfrentamento à pandemia? Estava dando o exemplo aqui de como a psicologia social é fundamental, para além dos estudos epidemiológicos, para além dos estudos da medicina, da infectologia, enfim, como tem uma dimensão subjetiva que é fundamental. E aí, eu preciso te dizer assim, Luiz, que embora essa seja uma disputa constante, no sentido de que a gente ainda vive um contexto em que aquilo que a gente legitima e valoriza como ciência muitas vezes o campo aí das chamadas ciências exatas, né, ou das ciências médicas, enfim, acho que no processo histórico a gente foi conquistando espaço como psicologia social, e a gente teve uma ampliação importante do diálogo do campo das políticas públicas com a psicologia social. Isso porque nós, como psicologia, o papel das entidades da psicologia foi fundamental para isso, fomos também assumindo o protagonismo em uma discussão em relação a temas importantes. Vamos discutir a questão das drogas como um problema social importante? A psicologia tem algo a dizer sobre isso. E a psicologia rapidamente, né, protagonizou uma discussão sobre a questão das drogas, sobre a questão da relação histórica da humanidade com as drogas, sobre a questão de como o modo como a gente olha o uso de drogas tem relação com o modo como a gente olha qual população é a população usuária de drogas, portanto, que sentidos atravessam isso. E na medida que a gente fez isso, nós fomos sendo chamados como psicologia para trabalhar nas políticas públicas, não só na execução, mas também na formulação. Então, a gente tem hoje psicólogas que são gestoras de políticas públicas, que estão no espaço de gestão de políticas públicas de muitas áreas, na área de saúde, na área de assistência, nas áreas de cultura, nas áreas de juventude, né? A gente teve aí, vai encontrando na história a presença da psicologia na gestão das políticas públicas, mostrando que a gente conquistou esse reconhecimento. Agora, sem dúvida, é preciso a gente avançar. E isso também está em disputa nesse momento da sociedade brasileira, né? Essa é uma outra disputa importante que se atualiza no contexto da pandemia. Que saberes a gente legitima, qual a nossa relação com a ciência, a descrença na ciência, e aí essa descrença certamente incide sobre algumas áreas que historicamente já foram menos reconhecidas, né? Então essa também é uma dimensão que está presente nesse momento e que por isso atualiza isso que está dizendo que é a nossa luta, né? A gente fez essa luta ao longo da história e nesse momento de ataque à ciência, de ataque aos saberes críticos, de ataque à educação como uma educação transformadora, certamente o campo da psicologia, assim como de outras ciências humanas e sociais, enfim, encontra novamente a necessidade de entrar nessa disputa, de mostrar sua relevância, de mostrar sua importância, não porque a gente quer um espaço, mas porque nós vamos lá reconhecemos que naquilo que as pessoas estão vivenciando há uma dimensão de sofrimento, há uma dimensão de afetação, há uma dimensão de subjetividade que precisa ser olhada e reconhecida se a gente quiser de fato fazer um trabalho que atenda às necessidades dela. A gente não pode olhar as pessoas só como corpo para pensar a pandemia. A gente tem que olhar a sua subjetividade, o modo como elas sentem, o modo como elas pensam, e como elas sentem e pensam também como coletividade. Então, acho que é uma disputa aí importante nesse momento.
Vide, né, a gente é um alvo preferencial, né, me colocando aqui como das ciências humanas também, né, vide cancelamentos de bolsas especificamente de determinadas áreas, né, Exato, diante de toda essa importância que a gente conversou aqui, algumas parece que são menos importantes, exato. né. A ciência e a pesquisa está ameaçada hoje no Brasil. Não está só ameaçada pelos discursos que colocam em xeque a ciência e os conhecimentos que a ciência está produzindo. Está ameaçada por políticas específicas de corte de bolsas de pesquisa, de desinvestimento na pesquisa, de ataque às instituições de educação e pesquisa, né? Como Sim. instituições que estariam prestando aí um serviço significando uma ameaça à sociedade, e que daí vai se traduzir num desinvestimento nas políticas de pesquisa, nas políticas de educação, que agora na pandemia a gente pode ver o quanto elas são essenciais, né? As universidades, o campo da pesquisa estão atacados, se mostrando essencial para o enfrentamento da pandemia e da defesa da vida nesse momento. E aí, quando a gente fala da adesão ou não a esses ataques, a gente está falando da dimensão subjetiva da sociedade brasileira, né? E a gente está falando de um tema de importância da psicologia social. Que ótimo. Elisa, muito do que você falou tem essa cara de mensagem final que eu deixo, assim, sempre um espaço para o entrevistado abordar alguma coisa que acha importante, que talvez não tenha sido abordado ou não foi abordado da forma mais completa, né, que você gostaria. Muito do que você falou tem essa cara, mas de qualquer forma eu gostaria de deixar esse espaço. Tem algo que você queria deixar aqui como mensagem final para quem está ouvindo? Acho que a gente estar atentos, né? É preciso que todas e todos nós, população brasileira, estejamos atentos ao modo como nós somos produzidos por uma sociedade, por uma coletividade. Todas e todos nós temos uma história singular, mas essa história singular carrega também elementos de uma coletividade, e nós precisamos estar atentos a reconhecer o quanto nós estamos cravados por esses elementos de dimensão subjetiva que acompanham a história brasileira, né? O que é ser brasileiro? Quais são as marcas da nossa cultura? Quais são as marcas do nosso país? Como nós somos vistos lá fora, né? Quando a gente encontra isso, a gente está falando de dimensão subjetiva. E é importante a gente olhar como isso nos marca, como isso nos constitui e encontrar os elementos dessa dimensão subjetiva que falam de uma história de dominação e os elementos dessa dimensão subjetiva que falam da possibilidade da gente resistir, da gente defender a nossa vida, da gente defender o nosso povo. E acho que nesse momento da história, mais do que nunca, é importante que a gente esteja atento. O que nós estamos reproduzindo como modos de pensar? O que nós estamos reproduzindo como modos de sentir? O que nós estamos reproduzindo como modos de agir? E o quanto esses elementos têm relação aí com conteúdos, com concepções, com ideias que constituem essa dimensão subjetiva da sociedade brasileira e de todos os fenômenos que produzem a nossa sociedade. Acho que isso é fundamental para a gente se ver na pandemia. É uma dimensão importante para a gente, como o enfrentamento à pandemia, ele não é só um enfrentamento de medidas sanitárias, de medidas econômicas, ele é um enfrentamento que passa o tempo todo pelo modo como nos comportamos, pelo modo como compartilhamos sentidos. Então, a gente afirmar é grave ou não é grave, a gente demonstrar a nossa solidariedade em relação ao outro, ou uma perspectiva puramente individual diante da pandemia, enfim, não é pouca coisa, né? A gente está com isso, com essa dimensão, que é a dimensão da subjetividade, também contribuindo ou não para defender a vida. Então, acho que é isso, é fundamental estarmos atentos, porque a dimensão subjetiva é uma dimensão que orienta o nosso modo de enfrentar a pandemia no Brasil, e esse modo pode ser um modo que produza mais 100 mil mortes, ou pode ser um modo de defesa da vida, e da vida pluralmente. Então, acho que é importante olharmos para isso cuidadosamente.
Que ótimo, obrigado, Elisa. Você falando agora até esse enfrentamento até ultrapassa, eu acho, né? Essas coisas da pandemia. Enquanto você estava falando, eu me lembrei que me pareceu casar um pouco com o que você disse. Eu vi em alguma rede, um tweet, algum post que um cara falava assim, gente, trabalho desde os 18 anos e tenho 35 e até hoje eu não consigo trabalhar e manter minha casa arrumada, nem com a pandemia e tal. E aí alguém comentou, talvez você não tenha pensado que a construção do modo de trabalho sempre contou com um trabalho gratuito doméstico, né? Talvez você não esteja, você não tenha, né, nesse momento e não está dando conta porque o seu entorno não foi construído contando com isso, né? Aliás, foi construído contando com isso e você não tem isso, né? Mas a primeira reação do cara é engraçada, que ele fala, gente, eu não consigo, eu sou incapaz de fazer isso. Acho que, não sei, para você, pelo menos o que você falou agora, posso estar viajando, né? Mas esclareceu bastante, assim, de pensar nessa dimensão. Não, é isso mesmo. Serve para a gente pensar a pandemia, serve para a gente pensar outras tantas questões que às vezes a gente vivencia como individuais e que são questões coletivas, são questões sociais e que sempre são constituídas por uma dimensão de subjetividade e que a gente deve pensar como é que ela está presente em nós, como é que a gente atualiza isso, né? No trabalho, na educação, nas relações familiares, nas relações sociais, na relação com a cultura e em tantas outras dimensões da vida. Legal. Muito obrigado, Elisa. Obrigado mais uma vez. Foi ótimo. Eu até fugi um tanto da pauta que eu tinha planejado, porque eu comecei a ficar fascinado pelo tema. Desculpa, né, se eu te peguei no contrapé, porque eu te mandei algumas perguntas antes. Mas para mim foi ótimo. Muito obrigado por ter participado. Imagina, Luiz, a gente que agradece. Queria agradecer também em nome do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo a possibilidade desse canal de diálogo com a sociedade. Muito obrigada e parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigado. Obrigado por terem ouvido mais esse Entre Mentes. Esse episódio foi gravado pela Gislane Miono e pelo Ricardo Fernandes. A edição é da Estalo Podcasts. Tchau e até o próximo.